Ao haver a abertura, né, a necessidade de implantar uma reforma tributária, né, ficaria extremamente clara, e isso é parte da razão pela qual eu digo que a abertura é a mãe de todas as reformas, certamente é da tributária. Olá, o canal Brasil tem o prazer de receber hoje o economista e um dos formuladores do Plano Real, Edmar Baixa. Baixa, muito obrigado por nos receber aqui na belíssima Casa das Garças. É um prazer, galera. Baixa, há exatamente 50 anos você defendeu sua tese de doutorado. E nessas décadas que separam a sua tese e os dias de hoje, você costuma muitas vezes se referir aos acontecimentos no Brasil relativos a crescimento econômico e desigualdade como de uma análise mais complexa. É necessário falar, e você falou em algumas das entrevistas suas, de copo meio cheio e copo meio vazio. Uhum. Em que aspectos o copo encheu no Brasil nessas últimas décadas e em que aspectos o copo esvaziou? Eu acho que a grande mudança é política, né? Quando eu fiz a tese, nós estávamos sobre a ditadura, né? Quando eu voltei ao Brasil, também estava com a ditadura, né? E nós levamos 21 anos, né, para conseguir superar a ditadura e implantar a democracia, né? E ela continua aí, né, com essa alternância surpreendente entre direita e esquerda, mas, enfim, isso é uma característica de todas as democracias atuais, né? Então eu diria que essa é a grande diferença. Agora nós temos a possibilidade de discutir livremente os problemas do país, né? Você se lembra que naquele tempo, né, para poder discutir os problemas do país, a gente tinha que escrever fábulas, né? E foi onde nasceu a famosa fábula de Belíndia, né? Que na verdade era uma alusão à situação do Brasil e o fato de que o milagre econômico não estava beneficiando em nada os mais pobres do país, né? Num país que já tinha uma distribuição de renda muito ruim, né? Inclusive, essa fábula da Belíndia, escrita pelo senhor, que em grande medida colocou, até pela habilidade literária, colocar no debate público uma segunda questão, né? O Brasil crescia, era preciso crescer o bolo para distribuí-lo, mas havia o problema patente da desigualdade naquele momento. O senhor acredita que, num país que ainda é muito desigual, pelo menos agora, a própria ideia, ou talvez consenso, da urgência de se combater a desigualdade já faz parte das políticas públicas? Ou seja, já é consenso em relação à necessidade de um combate específico à desigualdade? Naquele tempo você vê, né? Não tinha nenhuma possibilidade, não se falava. O único que se falava de renda mínima aqui, na verdade, era uma ilusão literária, né? Uhum. E pelo menos houve aqui a implantação de uma série de mecanismos de transferência de renda, uhum, né? Que terminaram no Bolsa Família, né? E que demonstraram duas coisas, né? Primeiro, como é que com apenas 0,5%, né, do PIB, você é capaz de lidar, né, minimamente com o problema da extrema pobreza no país, né? E, portanto, acho que há uma demonstração agora, né, de que há possibilidade, de fato, de você fazer problemas que distribuem a renda, né, e não são absolutamente, né, incompatíveis com a retomada de um crescimento vigoroso, né? Naquele tempo havia uma dissonância cognitiva, né, que era crescer ou distribuir, né? Hoje eu acho que nós temos uma consciência muito mais clara, né, dada a natureza gravíssima dos nossos problemas de distribuição, né, e as ineficiências
do gasto governamental, dito social, né, de que nós podemos efetivamente, né, adotar políticas que são simultaneamente distributivas e pró-crescimento. Por exemplo, a reforma da Previdência. Né? Pegando um ponto, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência em algum momento, mas até devido à sua preocupação logo em sua primeira resposta, e a utilização da palavra políticas no sentido de políticas públicas, muitas vezes, ou quase sempre, é necessário para que estas sejam implementadas uma decisão política. E você recentemente, Baixa, vem se referindo à necessidade urgente de reformas do sistema político brasileiro mesmo. Você poderia dar alguns exemplos de reformas políticas que você considera necessário até para atingir qual o propósito principal das grandes democracias de hoje, que é atender a população como um todo, mas com atenção maior para os mais vulneráveis? O nosso grande problema político, né, é o toma lá da cá. Né? Esse processo através do qual o executivo só consegue extrair mudanças legislativas, né, através de um processo de trocas que nem sempre respeitam a ética. Né? E isso foi o que gerou originalmente o mensalão, né? E depois o petrolão, né? Que revelaram o grau de distorção, né, que o nosso sistema político atingiu, né? Não só o sistema político, mas também empresarial. Né? Então, uma mudança nesse sentido, né? O novo governo está justamente, se elegeu, né, com essa base, né, de que não vamos mais adotar a política do toma cá, dá lá, né? Mas como se vai estabelecer a relação entre o executivo e o legislativo, com tantos partidos como nós temos. Né? E como você mencionou também, as relações até das forças econômicas brasileiras, industriais e do agronegócio, uma relação talvez excessivamente próxima do Estado. Também é necessário que uma reforma política que torne essas relações todas, políticas dentro do Brasil, menos permeadas de compadrio, digamos assim, né? Certo. Eu não diria, quer dizer, reformas políticas é uma coisa que tem a ver com partidos políticos, né? Eu queria separar, né, a questão de reforma política em termos de como é que você reestrutura a relação entre o executivo e o legislativo, basicamente, né, de questões substantivas, né? Entre as questões substantivas que nós precisamos atacar, obviamente, não é a prioridade. Número uma, né, é a questão da consolidação fiscal, né, do crescimento extraordinário que houve na relação entre a dívida pública e o PIB, né, e a perspectiva de que esse crescimento continuará nos próximos anos, caso, por exemplo, não seja feita uma reforma substantiva no sistema previdenciário. Né? O senhor considera que seria possível ou recomendável fazer uma reforma que levasse a um regime previdenciário de capitalização devido exatamente à situação fiscal? Por que eu pergunto isso? Os custos de transição de um para o outro seriam muito caros. No momento de desequilíbrio fiscal, talvez fosse mais difícil fazer uma reforma tão grande. O senhor considera que seria prudente fazer agora tal tipo de mudança? Eu acho que tem que ser pensado o processo em duas fases, né? Que na verdade, a proposta que o Fraga e o Tafner fizeram. Né? Primeiro, vamos reformar o atual sistema, né? Inclusive para tirar dele todas essas inequidades, né? Que ele contém, estabelecer um equilíbrio atuarial, né, do atual sistema e para as novas gerações, né? Progressivamente, ao longo de 2, 3, 4, 5 décadas, né, passar para um regime, primeiro, de contas individuais e depois, pelo menos parcialmente, de capitalização. Né? Então, o problema não é a ideia, o problema é a tentativa, uma possível tentativa de realizá-la de maneira muito brusca. Mas eu creio que nós vamos ter um sistema um pouco mais
precavido em termos de transição do que foi, por exemplo, o Chile em 1973. Até porque na democracia é mais difícil provocar uma dor tão imediata para uma parcela da população, né? Claro, mesmo porque no Chile não tinham problemas fiscais e de dívida que nós temos, né? Recentemente, você tem insistido, tem declarações públicas, em relação à necessidade de uma abertura comercial bem maior do país. Uhum. Acho que você usou até recentemente a expressão mãe de todas as reformas. Uhum. Qual seria a importância para o crescimento e para a produtividade no Brasil de uma abertura comercial? Eu acho essencial, né, porque o nosso sistema empresarial, né, especialmente a indústria e os serviços, né, já não é mais o caso na agricultura e na mineração, porque essas agora estão participando ativamente do comércio internacional, né? Mas o nosso sistema empresarial na indústria e nos serviços, né, é totalmente voltado para o mercado interno, né, com um sistema elevadíssimo de proteção contra produtos importados, né? Na verdade, é um sistema de proteção contra a introdução de novas tecnologias, né? É o sistema de proteção contra novos entrantes no mercado que trariam essas novas tecnologias, né? Então, nós temos que fazer um processo amplo, né, de abertura comercial e de ampliação da concorrência, né, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, né, como condição para incorporação de tecnologia sem a qual não haverá aumento de produtividade. Eu até li uma entrevista recente que você ressalta o papel, na abertura comercial que deve haver, o mais significativo para o aumento da produtividade não seria aumentar as exportações, mas aumentar as importações, que isso criaria condições de maior produtividade no que é produzido aqui dentro. Podia explicar essa ideia da importância das importações, uma liberdade maior para que no Brasil pudéssemos importar mais e melhores produtos? Porque sempre a ideia de que você tem que se preocupar com a exportação, né, ela é válida a partir de um ponto de vista que você não quer ter um déficit comercial, né? Portanto, na medida em que as importações crescem, né, é importante que as exportações cresçam na mesma medida. Há problemas de balança comercial. E, portanto, um processo de abertura às importações, né, tem que ter como contrapartida, né, incentivos adequados para que as exportações também cresçam e não provoque a abertura uma crise de balanço de pagamentos, que é a última coisa que a gente precisa aqui, né? Mas o que faz a diferença, né, do ponto de vista da produtividade, né, é a capacidade de poder importar bens de capital, né, bens intermediários, né, tecnologia em si, enfim, né, e concorrência, né, para aumentar a produtividade. Quer dizer, pode ser que haja ganhos a obter nas exportações por aumento de escala, né? Pode ser que haja possibilidade de ganhos nas exportações, também porque os produtos exportados agora terão um maior componente de bens importados neles, né? E, portanto, serão mais produtivos, né? Mas, a fim e a cabo, né, o que importa para o aumento da produtividade é a tecnologia que vem do exterior, né, e a nossa capacidade de aumentar o nível tecnológico de nossas empresas através da importação dessa tecnologia e da maior concorrência. E que beneficiaria a todos, inclusive a nós brasileiros não participantes dos investimentos industriais, no sentido específico da concorrência, né? Se não me engano, um celular no Brasil tende a ser 7 vezes mais caro que nos Estados Unidos. Caso houvesse esses insumos vindos através de importações, seria possível ter uma maior concorrência e preços mais baixos para produtos a serem comprados até aqui dentro. Mesmo porque, né, quer dizer, quando eu falo a mãe de todas as reformas, por exemplo, né, ficaria explícito, né, no caso da abertura, o absurdo que é o nosso sistema tributário, né? Com impostos indiretos acumulativos, né, que encarecem sobremaneira
os produtos industriais e de serviços aqui. Encarece também as importações, né? Sim, porque as sim. importações, além de pagar as tarifas aos produtos importados, também tem a carga tributária interna, né? Mas, de qualquer maneira, ao haver a abertura, né? A necessidade de implantar uma reforma tributária, né, ficaria extremamente clara, e isso é parte da razão pela qual eu digo que a abertura é a mãe de todas as reformas, certamente é da tributária. Porque seria um incentivo para essas reformas se o governo, qualquer governo, tomar a iniciativa de facilitar as maiores importações, o que traria benefícios outros além mesmo desse propósito apenas, né, facilitar que se importe mais e melhor para gerar maior produtividade aqui dentro. Um outro ponto, Basti, que eu queria levantar é o fato de o Brasil ser, isso é fato, um país que é abençoado por recursos naturais. E não me refiro apenas ao petróleo, também estamos entrando talvez numa nova fase da exploração do pré-sal, mas sol, água, enfim, é um país que tem uma possibilidade de explorá-los. Há especialistas que afirmam que, por exemplo, países como a Noruega ou a Austrália conseguiram fazer alguns saltos de produtividade exatamente explorando alguns dos seus recursos naturais. O Brasil poderia também utilizar-se dessa casualmente benéfica existência de recursos naturais aqui para tentar atacar por um dos lados esse problema geral que o Brasil tem de uma baixa produtividade? Um salto de produtividade poderia vir ou ser liderado por isso, pela exploração desses recursos? Não, a resposta é sim, né? Mas eu acho que a comparação com a Noruega e a Austrália não cabe, né? Porque ambos são países com a relação entre o capital natural e o número de pessoas, né? Extremamente mais elevado do que no Brasil, né? São países de população rarefeita e com enormes recursos naturais, né? O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes, né? E já tem uma indústria relativamente bem estabelecida, né? Nós jamais, né, poderíamos viver, né, como a Austrália e certamente a Noruega conseguem viver apenas, né, da exploração dos recursos naturais, mas certamente, né, é parte importante do conjunto, né? É uma sábia exploração dos recursos naturais, algo que, infelizmente, nos últimos anos, com a mudança da regulação do pré-sal, que agora está sendo superada, né, nós não soubemos aproveitar, ao invés disso, né, os recursos naturais apenas serviram, no caso brasileiro da experiência recente com o pré-sal, né, para comprovar a maldição dos recursos naturais, assim dita, né? Ou seja, que a exploração dos recursos naturais é um ponto de partida para a corrupção em países como o Brasil, né, em que as instituições não são suficientemente fortes. Um problema também identificado por muitos relacionado ao aumento da produtividade no Brasil é a precariedade do ensino, do sistema educacional. Não apenas nos níveis mais avançados, no nível superior, mas talvez principalmente no ensino fundamental mesmo, fazer com que nossas crianças aprendam a ler e a se preparar para um mundo que possa ser compreendido por elas o quanto antes. O que talvez alimente até mais a desigualdade, que mais pessoas não educadas na infância têm uma dificuldade muito grande. É possível afirmar que nesse momento esse problema que já é histórico no Brasil se torna mais grave? Eu explico por quê. O que se chama de quarta revolução industrial, a automação da indústria e até mesmo de alguns trabalhos intelectuais, tende a exigir ainda mais capacidade cognitiva, ou seja, pessoas mais educadas, ou seja, os novos empregos do futuro podem ser negados a uma parcela muito grande da população brasileira? Eu acho que, com certeza, mas eu acho que é até mais importante do que o sistema educacional próprio, né? Porque nós temos que considerar, né, que é de 0 a 5 anos, né, que, na verdade, se forma a capacidade cognitiva das pessoas, né? A escola depois o complementa, né? E
a questão que nós temos, né, é justamente que as crianças chegam mais pobres, né, chegam nas escolas com 5 anos, né, já com uma enorme desvantagem cognitiva, né? Portanto, a gente tem, ao pensar em educação, né, pensar não somente no sistema escolar, né, mas também na pré-escola, nesse período de 0 a 5 anos, atendimento natal e creches e até outras... qualidade de alimentação mesmo. Né? e outras, isso na verdade é tudo educação, né? Sim. Não é verdade, né, de que os pais e as mães, né, possam somente entre eles cuidar da educação dos filhos menores. Nós já falamos sobre a Belíndia original, já falaremos da Belíndia 2.0 também, mas recentemente, começaram a se criar muitos países, né? Se não me engano, o Delfim Neto depois criou em Gana, acho que é o nome, né? Impostos da Inglaterra e serviços públicos de Gana. E Gana nem é dos piores países africanos, Kofi Annan veio de lá, e secretário-geral da ONU. E eu posso estar enganado, mas acredito que você recentemente falou, estou pensando em criar um outro país, Rusmala, que seria uma profunda corrupção em cima, como a da Rússia, e uma criminalidade endêmica embaixo, como na Guatemala, Rusmala. Seriam estes dois dos desafios mais importantes do Brasil, essa corrupção em cima, russa, e essa criminalidade embaixo, guatemalteca? Eu acho que essa é a última expressão, né, dos nossos males, né? Belíndia sempre esteve conosco, né? Depois Delfim Neto, acho que muito apropriadamente, né, colocou o dedo na ferida do fato de que os impostos são muito elevados e os serviços públicos muito deficientes, né? Antes dele, o Mário Henrique Simonsen, depois da Constituição de 88, inventou uma Banglabânia, né? Esse é mais difícil de falar, né? Mas... que era uma mistura da pobreza de Bangladesh com o fechamento econômico e o estatismo da Albânia, né? E agora, recentemente, como nós vimos no período eleitoral recente, né, o que agora de fato preocupa a população brasileira, de um lado é a corrupção, né, a nível do governo e das empresas, né, e a violência nas ruas, né? E daí então esse nome que já não é mais tão feliz quanto o anterior, né, mas pelo menos Rusmala reflete essa característica, né, de um sistema, de uma elite corrupta, né, aliada a nível das ruas com uma violência que a gente só vê na América Central, né? Sim. Falando das ruas, não apenas, mas também no Brasil, recentemente parece, em diversos diferentes países, surgir um novo tipo de pressão vinda das ruas. Por exemplo, nas últimas semanas, a França, as ruas francesas tiveram suas manifestações populares, dentre as mais até violentas nas últimas décadas, os coletes amarelos na França, o que, de certa maneira, até forçou o presidente Macron a reduzir os impostos que criara para os combustíveis, o diesel, que é lá utilizado nos carros, e até anunciar um aumento do salário mínimo. No Brasil, talvez nós tenhamos visto alguma coisa assemelhada, não exatamente igual, é difícil comparar o que acontece em diferentes países com greve ou lockout, ou o acontecimento do ano passado, 2017, relacionado aos caminhoneiros. É uma nova, é um novo fator a ser considerado pelos governos e pelos sistemas governamentais que envolvem políticas econômicas, esse novo tipo de pressão das ruas, fragmentada, aparentemente, não necessariamente, mas aparentemente espontânea, que vem crescendo em diferentes países? Bom, a pressão aparece, em última análise, nas ruas, né? Mas ela só tem essa capacidade de mobilização por causa da internet, né? Claro. Na verdade, são as novas tecnologias, né? As redes sociais, né? A partir da qual as pessoas agora interagem, né? Que criam essa massa de manobra única, né? Em termos de nossa história recente, né? Que eventualmente se manifesta nas ruas, né? Aqui no Brasil nós tivemos em 2013, né? Os caminhoneiros foi um outro exemplo mais
Uma agenda mais pontual, né? Mais pontual, mas com uma enorme capacidade, por ser um ponto crítico, né, de paralisar o país. Né? Mas, de todo modo, né, quer dizer, de uma maneira geral, os analistas políticos, né, chamaram esse ano eleitoral brasileiro o ano dos indignados. Né? São as pessoas que estão indignadas, né, com tudo isso que se vem por aí e interagindo nas redes sociais, que manifestaram, né, a sua indignação de uma forma tão surpreendente, na verdade, né, nessa renovação política extraordinária que houve no país em outubro. Né? Nessa mesma lógica relacionada aos acontecimentos recentes com o Brasil, um novo tipo de pressão nas ruas, utilizando-se, sim, até das novas tecnologias, foi, se não me engano, também em 2013 que você lançou uma nova fábula, uma revisão da fábula anterior, um acréscimo, Belíndia 2.0. Foi em 2013, se não me engano, que foi a publicação dele. Em que, além, não eliminando, mas além da necessidade desse combate à pobreza e à desigualdade, o senhor alerta também para a necessidade de responder aos anseios das novas classes médias, chamemos assim. Entre esses anseios, talvez, a criminalidade das ruas e a corrupção em cima. Nesse sentido, esses novos anseios dessa nova classe média, pelo menos nova nas últimas poucas décadas, e talvez uma demonização da política, o senhor acredita que colaborou para explicar o resultado das urnas? Com certeza, né? Quer dizer, quem ganhou as eleições, né, o Bolsonaro, né, ganhou as eleições se apresentando como estando contra isso que aí está. Né? Os argentinos já tinham uma expressão, né, da crise deles anterior, né, que se van todos. Né? E, na verdade, houve, uma transformação muito substantiva nos parlamentos, tanto federal quanto nos estaduais, e também nos governos estaduais, né? E se, alguns casos, inclusive, se houvesse mais tempo, nós teríamos ainda mais mudanças. Né? Então, acho que isso aí, né? As ruas mandaram o seu recado. Né? Nós queremos ver um tipo de relação do Estado, né? E das empresas com a população como um todo, né, distinto do que nós temos tido até agora. Né? E acho que isso é muito importante, né, para a gente poder repensar não somente o nosso modelo econômico, o nosso modelo político, mas também o nosso modelo social, não é? Como é que nós nos relacionamos e de que maneira vamos, a partir dessa indignação, né, que foi tão divisiva, né, criar algum mecanismo novo de solidariedade social. E nesse ponto, pegando exatamente esse ponto da solidariedade social, um fenômeno, não apenas, mas também no Brasil, é um avanço, uma versão extremada, né, um pensamento conservador muito extremado que aconteceu, que traz consigo em muitos países, e talvez seja possível perceber um pouco no Brasil também, a xenofobia. Recentemente, até o Macron, que eu acabo de citar, diante do Trump, uma das pessoas que vem exaltando princípios como soberania e nacionalismo, Macron falou diante dele que o nacionalismo é o oposto do patriotismo. É mais difícil realizar determinadas reformas econômicas no sentido liberal, incluindo a abertura comercial, num contexto de discurso xenofóbico? Eu creio que aqui há que se ver, né? Se por um lado tem esse discurso xenofóbico por parte do governo, a ala econômica do governo é ultraliberal, né? Então, vamos ver como é que essa nova salada, né, se compõe e que tipo de política nós vamos resultar daí, né? Porque é muito difícil, né, você ser liberal na economia e não ser liberal nos costumes, né? Mas, enfim, eu acho que esses são os embates que nós vamos ter aí pela frente. Um outro ponto é a parte das relações políticas e econômicas entre os Estados, não apenas as condições materiais da situação econômica mundial em determinados momentos, por exemplo, o início do primeiro governo Lula, talvez até a metade do segundo,
as condições eram muito favoráveis, a crise financeira 2007, 2008 acaba afetando talvez até com certo atraso devido a uma reação keynesiana exagerada e prematura, talvez, do governo brasileiro. Enfim, mas as condições externas, materiais, importam. Isso é um fato. Mas o senhor acredita que percepções internacionais também importam para a economia de um Estado? Por exemplo, declarações de um tipo de política externa estranha para um mundo que se direciona para um cosmopolitismo econômico e político pode afetar declarações como política externa cristã ou a renúncia à realização de um grande encontro da ONU sobre o clima que seria realizado no Brasil em 2019. Isso pode importar para um atraso da recuperação econômica brasileira, essas percepções políticas? Isso eu acho que há que ver o que é simplesmente conversa fiada, para usar uma expressão talvez um pouco forte, né? E o que são ações efetivas, né? Porque, por outro lado, né, o governo, especialmente a área econômica, né, está extremamente preocupada, né, com integração econômica. Né? O Fórum Mundial de Davos, né, se tornou algo muito importante para este governo. Né? Então, eu acho que vai ficar muito claro, né, que é preciso vencer, né, resistências que se manifestam, né, não por essas políticas adequadas de abertura e integração, né, mas se manifestam por causa de palavras, né, que não, na verdade, não tem nada a ver com as tradições brasileiras de tolerância e de não intervenção e de boa vizinhança, né, que caracteriza a política externa do país. Né? O governo eleito afirma que mudará a sua relação com o Legislativo. O Executivo mudará a sua relação com o Legislativo. A ideia do presidencialismo de coalizão, nós até aqui no Canal Brasil entrevistamos há pouco tempo o Sérgio Abranches, o criador dessa expressão que explica as relações do Executivo com o Congresso desde a Constituição de 88. Ele afirma que não fará mais isso, sua relação não será com partidos, mas será com as bancadas corporativas, como ruralistas ou evangélicos. Essas bancadas corporativas, pela sua própria natureza, têm uma grande preocupação com as suas agendas específicas. Certo. O senhor considera que haverá a possibilidade de realizar essas reformas necessárias, políticas e econômicas, com aprovação do Legislativo com esse tipo de ação? E eu vou mais além. O que é possível para o Executivo realizar sem o crivo do Parlamento, no sentido de melhorar a produtividade, crescimento econômico e diminuição da desigualdade no Brasil? Não, tem certas coisas que independem totalmente do Parlamento, por exemplo, a abertura econômica, né, que independem. Né? Sim. Quer dizer, todo projeto de abertura econômica pode prosseguir sem necessidade de Parlamento. Né? Os acordos comerciais, obviamente, precisam ser aprovados pelo Parlamento, mas isso é uma coisa ex post. Né? A abertura unilateral, soberana, pode ser feita todo por atos do Executivo. Né? Eu creio que aqui, né, o governo vai ter um período de graça, né? Mesmo porque uma parte significativa dos novos deputados, né, foram eleitos porque estavam associados com o nome do novo presidente. Né? E, portanto, acho que aqui é uma questão de saber lidar com a situação, né? Saber o que você coloca na frente, né? Tratar de evitar problemas que são muito divisivos e que não têm nenhuma importância, na verdade, para o país, né? Como questões de aborto ou coisas que tal, né? E focar, né, primeiro na consolidação fiscal e na reforma da Previdência, né? E, a partir daí, junto com a abertura, né, ganhar um impulso para a economia, né, que, a partir de fim do período, digamos, de namoro entre o parlamento e a presidência, os primeiros 100 dias, né, a próprio impulso econômico, que é muito favorável. Né? O Brasil está com uma oportunidade de
crescer 3, 4, até 5% nos próximos anos, né? Dada a capacidade ociosa que existe e a possibilidade de incorporação de tecnologia que nós temos, né? Então, é uma questão do governo saber lidar com seus próprios impulsos, né? E poder apresentar uma pauta que seja, ao mesmo tempo, realista e plausível, né? De ser implementado ao longo dos próximos 4 anos. Eu espero que ele siga esse caminho. Edmar Baixa, muito obrigado por nos ter recebido. Foi uma excelente entrevista. Obrigado. Hein? Ok.